Duplo Expresso. Eu acho que a gente precisa fazer uma retrospectiva do que deu errado, né? Das alternativas que a gente tinha e não fez e aonde ela nos colocou, né? Eu acho que quando a gente, talvez as pessoas não entendam, né? Achem que a gente sei lá, adotou uma religião do Lula e o lulismo é uma coisa alucinada. Eu acho que, para além da gente reconhecer a genialidade do Lula, o que não o torna santo, obviamente, acho que ninguém aqui, nenhum lulista, tem a ingenuidade de que ele nunca errou. Pelo contrário, eu acho que na nossa caminhada a gente já apresentou diversos equívocos dele. Mas quando a gente defende Lula, quando a gente fala da atrocidade, não em relação só a ele e à família dele, que já é também muito indigno do que ele fez para o nosso país, para a liderança e para as melhorias que ele trouxe para a população mais pobre, mais vulnerável. É uma atrocidade para o nosso país, no sentido de atropelar, rasgar, botar fogo no mínimo, né, de democracia que a gente tinha, que nunca foi uma democracia real. E talvez isso que o Lula tenha incomodado tanto, né, porque talvez as políticas que ele conseguiu a partir da coalizão tenha, de alguma maneira, fortalecido a nossa democracia no quesito que eu acho mais complicado, que é a parte qualitativa dela, né, porque essas questões mais quantitativa das urnas, que a gente também questiona e tal, a questão das instituições são totalmente questionadas, mas nossa grande ferida inflamada era uma democracia não qualitativa, né, da desigualdade, de tornar as pessoas mais vulneráveis sem qualquer garantia da cidadania, da democracia, enfim. Eu acho que as políticas do Lula, dos governos PT, de alguma maneira, deixou escorrer um pouco da nossa o quase não existente democracia. Então, quando a gente questiona o que tem acontecido com o Lula, é uma maneira de colocar o que tem acontecido com o país e, principalmente, o que, gostem ou não dele, ele é a única figura política, quando a gente fala é a maior arma, não que ele seja um super-herói, mas porque ele encarna uma possibilidade de insurreição, né? Uma possibilidade, ele tem um dom, e é dom mesmo. Algumas pessoas têm esse dom, que é talvez por isso que né, a ciência política tenha caracterizado como um carisma, de mobilizar, né? O Lula, ele saiu de uma situação em 2015 muito ruim, ele tinha perdido muito apoio, ele estava numa condição de 20% de intenção de votos, pessoas que diziam que é aquele reduto do petismo, mesmo um reduto murcho, né? Porque tende a chegar perto dos 30%. E ele escolheu sagazmente uma narrativa de combate ao golpe, de destrinchar, de dar nome aos bois, e isso empoderou a população. Isso tirou as vendas de muitas pessoas e ele chegou, no final de agosto, com 55% dos votos válidos, se a gente considerar o eleitorado que foi... A própria condenação dele, né? Talvez, Thaís, a própria condenação tenha contribuído para isso, porque aquele argumento ridículo pelo qual ele foi condenado escancarou o lawfare de uma maneira que só beneficiou ele, não prejudicou. Quando eu retomei, né, eu fiz uma análise da Datafolha desde 2002, daí tem né, essa variação, você consegue acompanhar o Lula, tanto de popularidade quanto da intenção de voto. Ele chegou nesse limite assim, que não fazia parte da representatividade dele, ali nos 20 e poucos, e ele começa essa ascendência, Carlos, no momento da coercitiva. Ele chega ali num chão ali, e a partir da coercitiva ele começa a subir e não para mais. Ele teve na prisão umas 3, assim, um mês de estabilidade, uma variação para baixo na margem de erro, e depois disparou
e a gente não sabe onde ele chegaria, talvez 60, 65, não sei, de votos válidos no primeiro turno. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla do Lula. Não porque a gente santifique ele ou queira uma igreja do Lula, mas é porque, nas condições atuais da nossa agora inexistente democracia, ele é o único que consegue trazer essa percepção crítica do que está acontecendo no nosso país. Né? Ele conseguiu, de maneira didática, né, carismática, desde aquela entrevista que ele deu ao vivo, que a Globo transmitiu toda, lembra? No dia da coercitiva, a Globo cometeu aquele erro, não à toa, depois eles resolveram calar o Lula de todas as formas. Naquela entrevista, ele começou a tirar as vendas da população e retomou o seu eleitorado lulista, digno de quando ele saiu em 2010, né, com quase 90% de popularidade e em torno de, né, quando ele se elegeu e tal, quase mais, sei lá, mais do que ele tinha de votos válidos. Então, nosso primeiro erro foi, como a gente já disse aqui várias vezes, ter abandonado essa candidatura, mas não porque a gente achasse... Nosso não. Eu não vou vestir essa carapuça, não. Sim, corretamente. O nosso, quando eu penso na esquerda, no que a gente pode tirar pós-eleição. E não porque a gente tivesse a noção ingênua de que, de fato, ele ia ser eleito e assumir. Ninguém tinha essa ingenuidade. Mas é exatamente... Thaís. Não, conclui a frase, depois eu falo. Mas é exatamente pela arbitrariedade, a violência que a população estava enxergando, tinha já pesquisas que tomavam essa questão. Você acha que o Lula está sendo perseguido? Isso estava crescendo, já estava quase metade da população achava que ele estava perseguindo, que ele não deveria ser preso. Então, ao concluir a violência de eles não poder ser candidato, ou seja, mesmo que ele não fosse para a urna, ou que ele fosse para a urna, as pessoas votassem, os votos fossem anulados, ou que ele fosse eleito e depois cassado, enfim. E isso seria uma inclusão, né? Porque a gente já vinha aqueles lulaços, as pessoas de alguma maneira desmereceram, mas eu achava eles muito significativos, porque eles vinham de vários lugares do país e aquilo estava aumentando, a gente tinha vários por semana, aquilo era muito simbólico e a gente perdeu. Ninguém mais fala do Lula. Depois de 11 de setembro, ninguém mais fala do Lula. Não teve Lulaço, agora as pessoas falam Haddad lá, Haddad vai resolver, e o Haddad é meio Lula, não chegou a 22% dos votos totais. Daí eu acho que erraram também quando o Lula foi eliminado e não fez uma anticandidatura. E essa anticandidatura, ela seria a continuidade da narrativa do Lula, de continuar dizendo ao povo o que está acontecendo, didaticamente. E o que isso nos traria de fruto? E eu acredito fortemente nisso, que eu acho que seria fenomenal se a gente saísse do dia 29, ou mesmo no dia 9 de outubro, com um Congresso mais forte, uma posição no Congresso mais forte, porque a partir do momento que a gente, na eleição presidencial, mostrasse o que está sendo feito e fizesse uma campanha forte de vamos fortalecer a nossa posição, que precisa partir de uma educação política da população, associada a um Congresso estratégico. Não aconteceu porque a gente fez uma campanha ridícula, uma campanha reativa, uma campanha acovardada de ficar implorando apoio e o resultado, a gente não tem um terço, a gente não consegue nem barrar uma emenda constitucional. Ou seja, estamos rendidos, isso considerando assim, que o PSB de fato vai nos honrar e vai estar juntos e tal. Se tiver demandado que é possível, a gente tem uma bancada de oposição ridícula. E daí eu acho que, que tem sido ventilado aí, de que o Bolsonaro tem tramado com a equipe dele, de que ele vai conseguir uma governabilidade chegando no 1º de janeiro e trazendo as pautas morais com muita força, o que vai mobilizar a esquerda e a bancada fraca, e vai ser aquilo, infelizmente, de não... Quero aqui ressaltar, não que as questões morais, por que eu estou falando de questões morais? O aborto, que eles falam aí da escola sem partido, são coisas absurdas, ridículas.
mas que vão ser instrumentalizadas, aí a gente talvez volte para a questão da guerra híbrida, de uma maneira que vai legitimar a pauta econômica. Porque o que o Bolsonaro tem dito nos corredores é de que vai chantagear a esquerda, ou seja, vai vir com força total, a esquerda vai reagir para que não aconteça, e eles falam, então tá bom, a gente não vai colocar, agora eu estou levando a um extremo, vai colocar os LGBTs em campos de concentração, estou exagerando, mas vocês aí vão ter que... Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que aceitar algumas coisas da reforma da presidência, vocês vão ter que parar com essa história aí de reclamar do teto, entendeu? Parece que essa é a estratégia de governabilidade. E com um Congresso enfraquecido, uma militância que vai chegar no dia 29 humilhada, uma derrota triste, e que vai começar, de alguma maneira, a entender o que está acontecendo, e coisas que a gente alertou, né? Essa anticandidatura também nos economizaria, né? Economizaria esforço emocional, dinheiro. A gente podia redirecionar o dinheiro dessa para outras questões. Enfim, a gente vai chegar quebrado, desmotivado, com uma autoestima péssima. Inclusive para o legislativo, Thaís, que você está falando aí, né? Se você tem um anticandidato para o executivo, você... E para eu concluir aqui, para chegar no que eu acho que pode ser feito, eu acho que essa questão que eu disse, o Lula foi abandonado, né? Então, de fato, o que poderia nos fortalecer e nos trazer essa questão de mobilização e uma resistência que possa, de fato, se insurgir. Agora, o que restou da mobilização em defesa do Lula? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que está cada dia mais fraco, porque eu acho que o acampamento, inclusive, deve estar desmobilizado, porque esse povo só pensa em eleição, devia estar cheio de cabo eleitoral lá, que está aí circulando o país. Não sei, eu estou fazendo uma hipótese aqui, não conferi isso. Então, depois da eleição, o PT vai continuar pagando o aluguel do terreno lá em frente à Polícia Federal? Vamos ver essas coisas. Já não pagam. Talvez aleguem que não tem dinheiro. Né? Já não pagam nem avião. Já não pagam nem avião para os parentes do Lula da terceira idade poderem visitar ele uma vez por semana, né? A gente recebeu a informação de que a irmã do Lula, septuagenária, tem que pegar um ônibus noturno para ir de São Paulo até Curitiba poder visitá-lo. Também passando a eleição, o partido vai falar, olha, agora aí acabou, né, o fundo partidário estamos falidos, tal, não vai dar para manter, foi bonita a luta, gente, legal, agora é uma nova hashtag, a luta continua lá em Brasília, lá nas nossas lives no Facebook, a gente vai chamar todo dia lá nas grandes derrotas, entendeu? Então também não sei se vai continuar não, como você falou, o Lula era bom como santinho, contava o pessoal para pedir voto e ia lá, depois eu já não sei nem se convém ao partido continuar alugando aquele terreno em frente à carceragem lá da Polícia Federal. E uma coisa que eu acho que tenta traduzir essa questão dos nossos erros sucessivos com a candidatura do Lula sendo caçada e a gente ficando sem chapa, a gente tinha uma chapa, de fato, porque era respaldada pela população. E a gente ia, a partir do dia 29, de peito aberto, cabeça erguida, ia dizer: esse cara aí, esse trouxa, esse fascista, está aí no Planalto, porque o golpe tirou o Lula, que tinha 60% de intenção de eleitoral. A gente tinha uma bomba atômica na mão e a gente largou. Agora, o que a gente tem que dizer, infelizmente? Bolsonaro ganhou porque o PT abdicou do Lula e escolheu um plano B enfraquecido, fracassado desde o início, que só não enxergava isso quem não quis. Muito bem. Daí, só queria acrescentar uma coisa. Desculpa interromper. Você falou muito bem. A gente tinha uma bomba assim, de nêutrons, última geração, que era essa do Lula. Para sempre, essa eleição ia ter ficado caracterizada como ilegítima até internacionalmente. Mas a gente conseguiu agora uma bomba suja, digamos assim, uma bomba um pouquinho, não chega a ser nuclear, mas... que era essa questão... Pois é, do Zapgate, que também ia dizer, por exemplo, se o Haddad chegasse agora e publicasse o áudio, ia falar, não, isso aí é uma prova cabal de que a chapa dele deveria ser caçada, mas como está tudo dominado no TSE, o pessoal não vai caçar nada, a gente poderia resgatar o discurso de que a eleição foi fraude, mas isso também
evidentemente, exigiria do candidato Haddad que no domingo que vem dissesse: não reconheço a derrota, não reconheço a vitória, porque isso é fruto de uma fraude. Inclusive, nós apresentamos a prova aqui, essa justiça, essas instituições que não funcionam normalmente, que estão conspirando, olha, estou fazendo tudo o antônimo do que ele fala. Ele não vai ter coragem de dizer isso na Globo. Pois é, que estão conspirando. Ele vai dar entrevista de gravatinha na Globo e não vai dizer isso aí. Não, eu tenho certeza que ele vai falar, sabe por quê? Nós mostramos como nós somos democráticos. Olha como nós estamos fazendo o contrário do que a Aécio Neves fez. Então, nós reconhecemos, a partir de hoje, o Bolsonaro é o meu presidente eleito. Né? Não tenho dúvida que ele vai falar isso. Vai falar como eu sou diferente do Aécio. O PT quer a estabilidade, não faz oposição ao Brasil. Eu já estou vendo o discurso aqui que vai ser. Ele vai tirar a estrelinha da lapela e vai colocar o bottom do PSL aqui. E seremos uma oposição responsável, que vai votar pelas pautas de interesse do país. Nossa. Eu acho que ele vai botar uma coleirinha escrito, que nem a Luma, vai escrever Bozo. Eu acho que uma coisa que precisa também ser registrada é de que as análises que eram feitas há um ano, 6 meses atrás, de que o Bolsonaro tinha um teto, é verdadeira. Essas análises são verdadeiras. Ele tinha um teto. Ele não passava de 20%, assim, estourando, juntando os antipetistas alucinados que querem tirar. Ele tinha um teto. Eu não estou aqui dando uma responsabilidade integral ao plano B, porque, óbvio, a gente tem todo esse esquema do golpe e tal, a gente sabe disso. Agora, a partir do momento em que o plano B foi instalado, a gente tirou o Lula, a gente tirou a força fenomenal que é o Lula de cima do Bolsonaro. Né? Então, eu quero registrar que as análises não estavam erradas, porque as análises... Essa tua figura é perfeita. Essa figura é perfeita. Nós tiramos a tampa da caixa de Pandora. Agora não dá para reclamar. E para pontuar aqui o final, desculpa eu estar demorando, mas eu acho que o que, depois desses sucessivos erros, eu acho que a população que está incomodada, que está repudiando todo esse processo, precisa ter uma reflexão mais séria e crítica às lideranças de esquerda. Não só essa cúpula paulista-cêntrica do PT, mas eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação, um balanço geral de todas as lideranças, sabe? Por exemplo, o Boulos. Eu acho que uma pessoa respeitável, que tem um futuro bacana se ele não seguir aí, não desviar junto com essa cúpula do PMB, mas ele fez o mesmo script do plano B, né? Ele manteve uma eleição, ele ficou ao lado do Lula em todo momento, mas ele manteve a candidatura dele depois do dia 11 de setembro. Né? Seria muito importante. Em termos normais, não de denúncia, não denunciando a eleição, em termos de programa, porque quando eu chegava a fazer isso aqui. Ele fez uma campanha na cozinha tipo, totalmente de normalização. Eu acho que a CUT precisa também ser colocada contra a parede, sabe? Porque quando eu estava lá, eu fui lá no dia, né, no final de semana que o Lula foi preso, conversei com vários sindicalistas. A base está incomodada. Inclusive, a base não gosta muito da Dilma, porque eles entendem que foi a Dilma que não puxou a coleira, que o Lula estava sendo preso porque a Dilma não tomou uma atitude mais firme. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que o MTST, né, que eu relembrei do Boulos, eu acho que o MST, a base precisa também fazer uma reflexão de por que a liderança tem sido tão institucional. Gente, o MST também comprou essa narrativa institucional, né? É incrível. Os movimentos sociais em geral. Por que eu estou falando isso? Precisa fazer esse balanço crítico, porque eu acho que precisa de uma insurreição das bases desses coletivos. A base do MST, do MTST, do PT, da CUT, de todos os sindicatos, precisam se rebelar. Precisam ali puxar e falar assim, não, está tudo errado. Não vai adiantar mais agora. Não vai adiantar mais agora. Eles vão ser considerados organizações criminosas se eles fizerem isso. Está tudo ajeitadinho para que isso aconteça. Pois é. Então, eu acho que isso aí é mais do que emergencial. A base precisa acordar e começar a colocar a liderança contra a parede. Precisa ter... Senão... Só vai poder fazer essas lives aí você, o
o Rômulo, o Wellington, o Sama, quem mais está fora do país? A Patrícia aqui, provavelmente, talvez a gente não tenha internet, ou, sei lá, seja preso, ou sei lá. Eu não estou exagerando, não. Eu estou realmente me preparando para uma realidade. Assustador, um êxodo massivo. Duplo Expresso.